Pimenta Fernando diz aqui, salve, salve Alessandro, Monarque e Igor. Alessandro, fala um pouco das suas propostas, em que pé estão e quais se referem às reformas tão importantes que o Brasil precisa. Abraço. Bom, primeiro sobre a reforma tributária, né? O que eu defendo? Eu defendo tirar imposto do consumo, da produção e da folha salarial e colocar mais tributos na renda e do patrimônio. Diminuir a tributação de classe média e classe popular e tributar mais os super ricos. Aí você diz assim, mas essa conta fecha? A gente apresentou uma proposta no primeiro ano do atual governo, uma proposta de reforma tributária nossa. Depois, quem quiser pode pesquisar. A proposta de reforma tributária da oposição está lá. É de todos os partidos da oposição, foi feita conjuntamente por nós. E tem lá as contas para mostrar que a gente consegue manter a mesma arrecadação com essas mudanças. O segundo ponto é assim, é taxar lucros e dividendos, que eu defendo, mas de forma progressiva, né? E compensar essa tributação, reduzindo eventualmente da pessoa física na medida do possível. Terceiro ponto é fazer uma reforma tributária verde. O que significa isso? Taxar mais as atividades. Com mais maconha, tô brincando. Não, é taxar mais as atividades poluentes, petróleo, né? Quer dizer, produção de petróleo, veículos que poluem e assim por diante, e incentivar produção de energia eólica, solar, quer dizer... Uma taxa no CO2, né? Por exemplo, taxação o mercado de carbono, a taxação de carbono. Hoje, né? O carro elétrico, a taxação dele no Brasil é absurda. Num carro elétrico, ela é muito maior do que num carro normal. Isso é o contrário do que deveria fazer um país que está preocupado com o aquecimento global. Hoje saíram matérias na imprensa, na internet, eu fiquei muito impressionado. O Brasil está secando. O Brasil tem muito menos água hoje do que tinha 30 anos atrás. A superfície de água no Brasil, o tamanho dos rios, dos lagos, é, 30% menor. É muito menor. O Pantanal perdeu cerca de 70% do que tinha de água. Caralho. É assustador, assim. Então, assim, ou a gente faz alguma coisa... 70%? Assim, em comparação... É muito assustador, assim, tá muito mais seco do que era. Então, assim... nós vamos ter problemas mais para frente se a gente não fizer nada. Então a hora de fazer é agora. O mundo inteiro está acordando, a Europa está acordando. A gente deve estar vivendo problemas por conta de todo esse processo e nem se deu conta, né? A gente está vivendo. Assim, essas grandes catástrofes naturais aí são resultado desse aquecimento global que a gente não sente. Assim. A gente está tendo máximas e mínimas de temperatura no Brasil que nunca foram vistas na história. Exatamente. E isso causa... E aí tem um outro problema no Brasil, né? Porque esses... grandes transtornos climáticos, eles causam mais sofrimento para quem tem menos. Então a desigualdade aparece aí também. É verdade. Quem é que morre em enchente? Quem é que morre em desabamento? É quem é mais pobre, porque está morando em situações mais precárias. Mas enfim, abri um parênteses para falar de tributação verde. Então acho que a reforma tributária teria que ter isso também. Então eu dei aqui alguns pontos de reforma tributária. Eu vou falar da reforma administrativa. Antes de você falar, posso ser um pouco do advogado diabo? Pode, aqui? Claro. Eu acho super legal, a gente tem que taxar os mais ricos mesmo, porque faz sentido, né? O dinheiro tá lá com eles, né? Não vai tirar da onde. Mas existe um problema, é que os mais ricos eles têm opções de sair fora. Tipo, eles têm opções de pagar um advogado carão e descobrir um loophole pra só não pagar as taxas. Ele cria uma empresa, não sei aonde, em Singapura, não sei onde eles criam empresa hoje em dia. Mas eles criam uma empresa lá, um offshore, e aí fica fazendo uns esquemas e tal, e aí... se o país tiver um imposto muito alto sobre esses super ricos, eles imaginam que eles vão sair. Como que a gente lida com esse problema? Ótima pergunta. Assim, eu acho que aí que tá. Você tem que ser inteligente na taxação. Então, por exemplo, imóveis. Não tem como levar para fora. Verdade. Né? Já o imposto sobre grandes fortunas, que a gente defende, ele é polêmico. Porque tem gente que diz assim, não, melhor do que grandes fortunas é taxar a herança. Né? O imposto de herança no Brasil é um imposto muito baixo se comparado com outros países. Tem países em que o cara paga metade do que deixa. Que eu acho super justo, inclusive. Por que a herança é muito taxada? Dependendo do valor da herança. Pois é. Por que a herança é muito taxada nesses países? E é dependendo do valor, porque tem que ser progressivo também. O cara que deixa muito, paga muito. Tipo, se o cara deixou 10 milhões de reais, aí meio, tirar 5 milhões do cara, acho que é muito, entendeu? Tipo, mas se o cara ganhou 5 bilhões
milhões de reais e você deixa 2 bilhões e meio com o cara. Porra, eu acho super justo, mano. Essa é a ideia da progressividade. Ó. Você, com esses números, comprovou que essa ideia é correta, né? Quer dizer, Sim, não é aprovar o mesmo percentual para todo mundo. É o percentual variar de acordo com o tamanho da renda. Mas por que o imposto sobre a herança é maior nesses outros países? Para garantir a igualdade de oportunidades. Porque a herança, ela nada tem de mérito. Ela né? me faz ser um cara, um sanguessuga. Assim, no fundo, aquilo não foi... mas foi meu pai... Foi meu pai que conquistou, mas meu pai Mas aí tu não produz nada no mundo, porra? E outra, né? você já é filho do teu pai, você já teve muitas oportunidades na vida pra conquistar seu próprio patrimônio. Você não precisa do dele além, tá ligado? Então esse é um dos temas, assim, que de fato tem a ver com isso que você está falando. Então tem gente que diz assim, não, então em vez de grandes fortunas, que poderia induzir a evasão de dinheiro, né, de recursos, o pessoal tirar dinheiro do país, talvez fosse melhor tributar grandes heranças. É um debate correto, assim, mas o importante é, de fato, quando você vai fazer a reforma, você diz assim, se eu fizer isso aqui, qual o impacto disso naquilo ali para evitar que o cara tire? E aí tem áreas em que você pode tributar que não tem como o cara tirar como imóvel, né? Mas eu acho bem legal você, como oposição, estar ciente dessa questão da evasão dos casos. Porque, tipo, eu sou super a favor da gente taxar os caras, mas essa era uma visão que eu vejo da esquerda, digamos assim, que era meio míope, assim, tipo, ok, vamos taxar, mas eles não vão realmente taxar, porque senão tipo, você tá fazendo uma armadilha pra um ratinho e o cara é uma puta ratazana, você não vai pegar, tá ligado? Sim. Tem que estar ciente disso. Não, é verdade, é verdade. E para a reforma administrativa, assim, eu acho que seria importante, o Igor, respondendo aí ao Fernando, né? Caralho, fazer duas coisas. Do nome, cara? Pimenta. Caralho. Esse não fuma. Cribsables. Fernando Pimenta. Mas é coisa de professor, a gente guarda o nome. Né? Eu não guardo mais, já era. Tu ainda dá aula, né? Eu ainda dou aula. Eu dei aulas de manhã, estava até contando para vocês, lá, para meus alunos da PUC. Bom, o que eu faria na reforma administrativa? Primeiro, eu acho que tem uma coisa que assim, o Brasil está devendo há muito tempo, que é a avaliação de desempenho do servidor público. E a reforma não faz isso. A reforma, a pessoa diz assim, a reforma vai ser boa porque vai demitir o mau servidor. Não é verdade. Essa reforma que está sendo proposta, ela vai deixar o chefe do cara escolher quem vai demitir. Isso é péssimo. Por que é péssimo? Porque o cara que fez o concurso público, eu não posso, se eu virar chefe do cara, decidir demitir o cara porque o cara pensa diferente de mim. E a proposta que está lá permite isso. Entendeu? Não, eu quero que seja demitido, sim, o cara que não trabalha. Isso é avaliação de desempenho. Caralho. Eu me incomodo que o meu desempenho seja avaliado. E o meu desempenho é avaliado a cada 4 anos. A cada 4 anos eu perco o emprego, né? Eu perco o meu ganha-pão. Se eu sou candidato de novo, as pessoas podem avaliar se eu estou funcionando bem ou não. E eu acho que quem é bom servidor, bom funcionário, não tem medo de avaliação por desempenho.